que é o que a gente vai trabalhar. Na aula passada, a gente viu, então, um método numérico, que era o método de Euler, né? Então, o método de Euler consistia, então, da gente, de certa forma, né, desfazer essa derivada, voltando na definição de derivada, né, que é o limite, quando delta x tende para zero, né? Então, a gente voltou, transformou esse delta x, dx aqui num delta x, esse delta y num delta y, esse delta y virou y na próxima interação menos o y da interação anterior. Nós chamamos essa derivada de uma função, que representa essa derivada, e reorganizamos essa equação aí dessa forma. Então, esse aqui é o método de Euler, e ele tem essa interpretação gráfica, né? Imagina que eu tenho essa curva aqui, no ponto, na enésima interação, essa derivada vai me dar, então, a inclinação dessa curva, né? E aí, com base nessa inclinação, eu consigo prever qual que é o ponto que vai estar na próxima iteração, né? Depois de um ΔX, que o livro também chama de H. Né? Evidentemente, tem um erro, porque essa derivada ela não necessária. Se for uma reta contínua, né? De inclinação constante, eu vou acertar, mas se for uma curva, né? Onde a inclinação vai mudando, certamente eu vou errar. E uma das maneiras que a gente viu para a gente reduzir esse erro, né, é a gente trabalhar com ΔX, ou então com um H bem pequeno. Então, aqui a gente tem um dos exemplos que a gente fez na aula passada, onde a gente tinha aqui o método de Euler, usando um ΔX de 0,5. Depois nós fizemos aí usando um ΔX bem pequenininho, não lembro se é 0,05, mas vocês podem perceber que de um gráfico para o outro, a gente percebe que os xzinhos, que são os resultados numéricos, estão chegando mais próximo, né, do resultado teórico, que é a linha vermelha. Resultado teórico a gente sabe, no exemplo que a gente fez na aula passada, porque a gente conseguia resolver analiticamente essa equação diferencial aqui. Bom, nós vamos aprender hoje, né, o método de Ruger-Kutta, que é um dos mais famosos aí para a solução de equações diferenciais, de maneira numérica. O que esses dois... são dois pesquisadores, né? O Ruger e o Kutta. O que eles pensaram, né? Na aula passada a gente viu que uma estratégia para a gente melhorar o erro é reduzir o ΔX. E isso faz sentido, porque a gente volta lá na definição de derivada, quando o ΔX tende para zero, cada vez que o ΔX ficar menor, isso aqui fica mais próximo aí da nossa derivada. Mas esses dois cientistas, eles pensaram de maneira diferente. Eles pensaram o seguinte: e se a gente representar melhor... Oi? Alguém tentou com o microfone ligado. Se a gente representar melhor essa função, né, que é a minha derivada, né, de maneira, não só como inclinação, né, mas de uma maneira mais precisa. Então, para isso, eles lançaram a mão da série de Taylor, né? A série de Taylor é uma série um teorema matemático, né? Onde o Taylor propôs que qualquer função pode ser representada por uma série de termos, né? Essa série, então, tem alguma coisa errada nessa série aqui. Espera aí. Eu acho que esse A aqui em cima não está lá em cima, não. Vou consertar isso aqui. Isso tem que estar aqui fora. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Esse slide não confio. Não, tem alguma coisa aqui. Esse A está do lado de fora. Assim, começou aqui, terminou aqui. Tá, depois eu conserto isso. Intervalo eu conserto isso. Mas esse A aqui, ele está embaixo. Ele não faz parte aqui do expoente, não, tá? Essa aqui é uma série, né? A gente pode representar qualquer função matemática através dessa série. Ela tem uma série infinita, né? Então ela vai ter infinitos termos.
Oi. Acho que o comando que você deu para infinito lá que está escrito errado. Não, o infinito funcionou. Essa fração, Antes da fração ali. INFTY, é isso mesmo? esse aí é o comando para dar... Quer dizer, se eu voltar do jeito que estava, ele vai funcionar certinho. Vou pegar aqui. Isso aqui é uma linguagem também de programação chamada LaTeX, que é muito usada para escrever texto. Tipo, substitui o Word, né? Se você quiser programar em vez de escrever, usar o Word, dá para usar essa linguagem de programação. Depois eu tenho que corrigir isso aqui. Mas acho que isso aqui está certo. Quer ver? Deixa eu pegar só ele aqui. Esse aqui são os códigos para Infit. Será que eu entendi, não? Verdade. Você já trabalhou com essa linguagem? Eu já vi um pouquinho só. Acho que se eu jogar aqui, tem que fechar um colchete aqui e aqui. É assim que eu quero. Ah, muito grande, né? Bom, mas essa série, vocês devem ter visto ela no cálculo. Se não viram, não tem problema, nós não vamos aprofundar muito no método, não, só para a gente entender ele, né? Então, essa série é um somatório, né? Eu vou avaliar a minha função f, esse, entre parênteses aqui, né? No elevado, vai representar que essa daqui é a enésima derivada, né? Então, quando n é igual a zero, essa aqui é a minha própria função. Quando n é igual a 1, essa é a primeira derivada. Quando n é igual a 2, segunda derivada, e assim sucessivamente, né? E essa função está avaliada em torno do ponto A. Então, essa seria a nossa série de Taylor. Então, o que o Ruger e o Coulter pensaram? Da gente, neste método aqui, usar a série de Taylor para a gente avaliar essa função. Então, eles criaram um método que tem um número infinito de ordens. Né? Se eu usar a série de Taylor para avaliar essa função aqui, usando um único termo, né? Então seria o método de Ruger-Coulter de primeira ordem. Esse método de Ruger-Coulter de primeira ordem é o próprio método de Euler. Né? Então, nesse caso aí, eles são idênticos. Porque, né, o primeiro termo lá da derivada, da série de Taylor, vai me dar essa mesmo termo aqui da derivada. E aí, eu posso fazer ele segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, décima ordem. Cada ordem tem a ver, então, com eu usar o mesmo número, né? Se é de décima ordem, eu vou usar os 10 primeiros elementos da série de Taylor aí para escrever o meu método, né? O que ficou mais famoso, que se popularizou mais, né, é o método de Ruger-Coulter de quarta ordem, né, onde que eu vou representar a minha função, f de x e y, né, em função dos quatro primeiros termos da série de Taylor. Né? Nós não vamos aqui passar pela dedução, provando que esses casos 1, 2, 3 e 4 são esses valores aqui, né? Mas são, né, e aí nós vamos ver quão melhor ele é comparado ao método de Euler, né? Evidentemente, porque quanto maior é a ordem do método, mais preciso ele é, né? Mais, vamos dizer assim, menor pode ser o meu ΔX. Mas o método de quarta ordem é aquele que tem uma melhor relação entre a dificuldade de programar, de escrever o método e o resultado. Né? Então, quarta ordem não é tão difícil de implementar e dá um resultado razoável. De ordem maior, ele acaba ficando mais difícil de implementar e dá um resultado menor, não tão bom. E o de ordem, segunda ordem, terceira ordem, é mais fácil ainda do que quarta ordem, mas o resultado não é tão bom. Então, o bom compromisso entre facilidade de implementar e qualidade do resultado é encontrado aí com o método de Ruger-Coulter de quarta ordem. Bom, se vocês
clicarem aqui nesse link, né? Como é que vocês vão clicar? Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Vou copiar aqui. Então, se vocês clicarem nesse link, eles vão te direcionar para um site que eu achei muito interessante quando eu estava preparando essa aula, né? É um site que chama Rosetta Code, né? E ele tem vários códigos, vários programas, tá? Nessa página que eu direcionei vocês especificamente, ele fala sobre o método de Ruge curta, né? De quarta ordem, então. Ele resolve essa função aqui, né? Onde a derivada de y, né? Em relação a t, o tempo, né? O tzinho vezes raiz de t. Que é uma equação diferencial aí que a gente certamente tem dificuldade para resolver, ela possui solução exata, tá? Mas o mais interessante é o seguinte, esse site aqui preparou para vocês, né, a solução deste problema, a solução desse problema em diversas linguagens de programação. Então, quem já tem familiaridade aí com outra linguagem, né, pode escolher aqui esse exemplo em uma das 62 linguagens de programação que ele preparou, tá? Então, tem inclusive Python, né, que é, sem dúvida, uma das mais comuns. Mas tem o MATLAB também, que é muito usado aí. Tem Java, tem C, C Sharp, C++. Então, quem já tem familiaridade com outra linguagem, quer usar isso aí, pode usar também. Eu vou até, inclusive, já abrir aqui a versão do Python, que daqui a pouco nós vamos usar ela, tá? Para a gente resolver o nosso segundo exemplo. Tá? Mas o primeiro eu vou resolver usando Excel, tá? Assim como na aula passada, né? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Né? Então, como tem alguns alunos aí que eu sei que me falaram que são da elétrica, né? Então, eu preparei hoje um exemplo da elétrica, para a gente resolver aqui no exemplo, tá? Quem não da engenharia elétrica não precisa preocupar muito, porque o importante aqui é a gente resolver a equação diferencial, né? Nós não vamos focar na obtenção da equação diferencial, né? Mas aqui a gente tem um problema, a gente quer avaliar, então, a variação da corrente I após a chave S, né, que é essa chave aqui, ser fechada em A. Então, tem dois terminais A e B. Né? Quando eu fechar aqui em A, né, eu vou alimentar esse circuito aqui, que tem a bateria, né, a fonte, a resistência, o indutor, de novo aqui na bateria. Né? Então, por definição, né, no momento instante antes de eu fechar essa chave, né, seja ela estando fechada aqui em B, ou ela estando nessa posição aqui, em ambos os casos, a gente não tem corrente circulando na resistência e no indutor. Então, a corrente é zero no instante zero. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses o estado inicial. Nós vamos adotar aqui uma resistência de 5 ohms, uma indutância de 500 mA e uma tensão elétrica aqui da fonte de 10 volts. Tá? Ele pede para a gente resolver, utilizando o método de Raja-Kutta, com quarta ordem, o intervalo de tempo, né? O passo de tempo que nós vamos usar, uma vez que a gente quer avaliar essa equação diferencial. Ao longo do tempo é de 10 milissegundos e nós vamos simular até 500 milissegundos. Então, esse é um sistema aí que responde rapidamente, diferente do da aula passada, né? Onde a gente tinha aí alguns misturadores, onde a gente avaliou nos primeiros 100 minutos, né? Então, aqui é um sistema bem mais rápido. Nossa resposta vai ser bem mais rápida. E ele pede para a gente comparar o resultado com a solução analítica. Tá? Tanto para a gente resolver essa equação de forma analítica. Como é que a gente chega nessa equação? Né? Quem da elétrica sabe, né, que existe uma lei, agora me falhou a memória, qual que é o nome de quem que tem o nome dessa lei, mas a soma das tensões em uma malha, né, em um circuito fechado, né, tem que ser igual a zero. Então, minha tensão aqui produzida pela fonte é o E. No resistor eu vou ter uma queda de tensão, que é calculada pelo produto RI. Então, é negativo, que é uma queda de tensão. E no indutor também vou ter uma queda de tensão, que é dada por menos L dI dt.
Uma queda de tensão também está negativo. Isso tudo tem que ser igual a zero, né? Então, é lei das malhas, se não me engano. O pessoal da elétrica, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá? De certa forma, a gente pode organizar essa equação, tanto para a gente resolver ela analiticamente, quanto para a gente resolver ela numericamente. Então, o ideal é a gente colocar essa derivada, por exemplo, evidência, né? Então, vou passar esse termo para cá, ele fica positivo, e depois eu passo o L, né, para lá, dividindo, nós ficamos, então, com essa expressão. Se eu substituir os dados do meu problema, né, esses dados numéricos, eu chego na seguinte equação, que o meu DI dt é 20 menos 10i, onde i, então, é a minha corrente. Bom, nós podemos resolver essa equação de duas maneiras, né? Como é que a gente resolve analiticamente? Um jeito de resolver analiticamente, não é o foco da nossa aula, né? É a gente, então, nós podemos aplicar a transformada de Laplace. Como é que eu resolvi essa equação, né? Essa equação, ela estava num livro de... Professor, Oi? eu não entendi. De onde que veio esse 10? Se eu pegar a resistência dividido pelo L, né? Então, a resistência é 5. 5 dividido por 500 mil, né? Vai dar 10, correto? Professor, Oi? o valor de Entendi. Repete, aí, tu cortou. Manda no chat. Seu microfone tá meio ruim, tá zoado. Entendeu, Jéssica? Se você conseguir detalhar isso melhor, porque eu não estou conseguindo visualizar. Tá bem. Só um segundo. Deixa eu parar aqui de compartilhar, que eu vou desconectar meu monitor secundário. Tá. Vamos pensar assim, ô Jéssica. O meu... Peraí. Você é da elétrica, Jéssica? Sim, né? Sim, sou sim. Então tá. Meu DI dt será... Vou substituir os valores aqui. A minha tensão é 10, né? A minha resistência é 5. Aqui I. E a minha indutância é 500, né? Milihenries. Só que 500 milihenries eu posso escrever no formato Henry, né? 0,5. Daqui você concorda, né, Jéssica? Sim, até aí ok. Ok. Aí agora eu posso escrever aqui 10 dividido por 0,5 menos 5 dividido por 0,5i. Correto? Certo. 10 dividido por meio é 20. 5 dividido por 0,5, né? Eu posso cortar aqui, dá 1 dividido por 0,1. 1 dividido por 0,1 dá 10. Entendi. Correto? Agora eu entendi. Eu acho que é por Desculpa. conta dessa. Eu fiz muito rápido ali, né? Então, Eu não, acho sem dessa problema. conversão. Até para quem nunca viu essa matéria, é meio Não, complicado, né? às vezes é rápido mesmo, às vezes, mas, bom, a gente pode reclamar, tá? Às vezes eu faço as coisas e às vezes para colocar no slide eu demoro mais. Aí eu costumo fazer um passo no papel e colocar no slide e só pular um passo, tá? Então, às vezes é só preguiça mesmo, preguiça assim, né? Falta de Professor, tempo eu vou para até colocar te dar todos os passos. uma sugestão, porque eu tenho uma professora que ela faz isso, e eu acho muito bom, que você vai acompanhando cada passo do cálculo, sabe? Ela tem Não, parece, um vou tentar monitor fazer. secundário igual você, e aí ela escreve, tipo, não escreve, né? Ela pega essa atividade, imprime, por exemplo, esse exemplo, e vai Aham, fazer na mão com a gente, para a gente sim. conseguir visualizar e ver passo a passo. O problema é que eu uso o touchscreen, né? Então, se eu usar o touchscreen, eu só consigo usar um monitor, porque meu touchscreen não funciona bem com os dois monitores ligados. Aí, É uma forma, assim, uma não, sim, sugestão. quando vocês têm dúvidas, eu passo para isso, tá? Mas se tiver mais dúvidas, eu posso seguir desse passo e tal. Tem alguns alunos aí que já fizeram uma outra matéria comigo, onde que eu abri aqui uma página e fazia tudo à mão, tá? Então, quando tinha dúvidas, né? Se for o caso, eu abro aqui um documento à parte e vou fazer na mão aqui, tá? Então, podem perguntar. Não tem... É,
É isso, Débora. Eu converti de milihenry para henry, aí o 500 milihenry, né, que seria 500 expoente a menos 3, vira 0,5, né? Tá. Então, com esses valores numéricos, para resolver de forma analítica, o jeito mais fácil é aplicar a transformada de Laplace, né, nesses três termos. Aí na transformada de Laplace, no domínio de Laplace, né, eu consigo colocar o i em evidência, depois eu faço a transformada inversa, né, mas não é o nosso caso. Nossa solução é essa. Se alguém tiver curiosidade, pode também provar que essa aqui é uma solução, né? Se eu derivar essa equação, substituir na derivada e substituir ela aqui, né? Vocês vão ver aí que corta todos os termos, a gente fica que zero é igual a zero, né? Então, essa seria, então, aí a nossa solução analítica para essa equação diferencial. Nós não queremos resolver hoje de forma analítica, nós queremos resolver, então, usando aí o G-curta. Ok? Esse aqui, então vamos passar para a nossa solução aí, nós vamos usar o nosso Excel, né? Ou Google Planilhas, para quem não tem conta aí da Microsoft. Lembrando que eu estou usando o Google Planilha por dois motivos, né? O primeiro fica mais fácil eu compartilhar com vocês do que um Excel, eu teria que fazer upload, depois compartilhar. E segundo, que ele é gratuito, né? Então, mas se vocês fizerem download aqui como formato Excel, ele vai funcionar perfeitamente. Não vou usar nenhuma função aí que é incompatível. Vou chamar esse aqui de RK, que seria a sigla para Ruger-Curta. Quarta ordem é 1, que seria o nosso exemplo aí. Para mim resolver esse método, né, eu vou colocar aqui em cada coluna uma das variáveis que eu preciso. Primeira coisa que a gente normalmente faz quando a gente está usando o método numérico é colocar uma coluna aqui para o contador de iterações, tá? Só para a gente organizar aí a nossa variável. Depois, eu vou colocar a minha variável domínio, né? Ou seja, a minha variável independente, que no nosso problema ele é o tempo, né? Então, eu vou andar no tempo para fazer essa integração aqui, para resolver essa equação diferencial. E aí eu quero descobrir como é que a corrente varia ao longo do tempo, né? Porém, o nosso método ele está escrito na forma de y e x, né? Então, y seria a nossa corrente e o x seria o nosso tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui o tempo vai estar em segundos, tá? Eu vou fazer em milissegundos, senão não vai dar para a gente ver. E aí eu vou colocar aqui entre colchete, que essa é a variável x do nosso método, tá? Só para a gente ficar entendendo, né? Na hora de escrever o método de Ruger-Curta, é mais fácil. O método de Ruger-Curta, para escrever essa equação, eu vou precisar do K1, K2, K3, K4. Então, eu acho que vai ficar mais fácil de eu escrever no Excel se eu criar uma coluna para cada um desses Ks, tá? Então, eu vou escrever uma coluna aqui do K1, uma coluna do K2, uma coluna do K3, uma coluna do K4, e por último aqui eu vou escrever, então, a minha coluna para corrente, que ela vai ser dada em ampere, ou a minha variável y. Professor, Oi. o senhor falou que o tempo aí é variável dependente ou independente? Independente. Então, essa aqui são as variáveis que estão relacionadas aí com o meu problema. Então, vou começar primeiro aqui, numerando as minhas interações aqui, né? Se depois lá para baixo eu vou até um número grande, tá? Se a gente fizer uma conta básica aqui de cabeça, né? Esse problema pede para a gente ir de 10 em 10 milissegundos até 500 milissegundos. Isso significa que eu vou ter aqui 500 dados, né? 500 intervalos de 10 milissegundos dentro desses 50 intervalos de 10 milissegundos dentro desses 500 milissegundos aqui. Eu vou ter que fazer com 50 iterações, tá? Bom, o problema me falou que a corrente, no instante inicial, quando o i vale 0 e o tempo vale 0, né? Vale 0. Então, isso tem a ver aqui com
é o momento onde a chave fecha ou essa informação aqui que foi dada. Então, já vou colocar aqui esse ponto que vale 0. Então, daqui para baixo, nós vamos preencher com esta equação aqui, do método de executa, e os casos eu vou fazer daquele jeito. Para ficar mais fácil, eu vou copiar essas equações aqui, vou colar aqui, ele deixar, né? Ele não vai deixar eu fazer isso. É o seguinte. Usa a captura de tela, professor. Eu acho que eu consigo fazer assim, ó, dividir a tela em duas, vai ficar bom para vocês. Essa daqui. Fechar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui o zoom, não tem jeito. Tá bom, acho que eu consigo ver. Vocês estão vendo então, né? Tá muito pequeno? Tá muito ruim? Tô dando pra ver. Também Tá, tô dando. beleza. Bom, o primeiro K aqui que eu preciso calcular é o K1. Bom, o K1 ele vai ser calculado usando a minha própria função, né? A função, como a gente definiu aqui no slide anterior, é a derivada aí, da minha equação diferencial. Então, para o nosso problema, né, eu preciso, então, a minha função é o di dt, então ele é 20 menos 10i. Então, eu vou escrever essa função, que é 20 menos 10 vezes o i. O i está aqui nessa célula, né, no G, na coluna G, então, 20 menos 10 vezes esse G aqui. Esse é o meu K1. Ok? Eu vou precisar colocar 10, 20, e sucessivamente, né? Se eu copiar aqui, que ele já vai fazer isso para mim. Então, vou fazer assim, esse é igual ao anterior, mais 10. E se eu mudar essa daqui, depois copiar, fica mais fácil. O K2, do método, eu vou ter que avaliar a função, é a mesma função que eu vou avaliar, 20 menos 10i, só que eu vou avaliar essa função no x, né? O x é nosso tempo, mais delta x sobre 2. Oi, repete, por favor, não entendi. É só essa pessoa que está travando ou eu estou travando? Aparentemente é ela mesmo. Tô travando também. Professor, eu não consigo escutar ela também. Professor, só explica o K1 de novo, por favor. Professor, eu tô na rua e não tô 100% não, mas acho que é minha internet. Tá. Então, o que é o K? O K é a minha função, né? Neste problema, para esses métodos de Ruger-Kutta, né? A nossa função, nós definimos que é a derivada de y em x. Mas meu problema, ele não é em x em y em x, é i em t. Então, essa derivada é a função f, que eu preciso ali entrar com ela no meu método. E essa função, né, é exatamente 20 menos 10i. Entendeu? Sim. Ok. Bom, o próximo passo, eu preciso implementar, né, que é o próximo K ali, né? O próximo K, eu tenho que, em vez de usar o x da iteração atual, né, que eu estou nela, eu preciso usar o xi, né, que é o x da iteração anterior, mais delta x sobre 2, e o y eu vou avaliar em y mais delta y mais k1 vezes delta x sobre 2. Ok?
Então, em vez de, eu não vou usar mais x e y, eu vou usar esses valores aqui, x mais delta x sobre 2 para x, e y mais k1 delta x sobre 2 para y, tá? A minha derivada, que é a minha função, ela só é função, que é o 20 menos 10i, ela só é função do i, que é o meu y, né? Então, eu não preciso preocupar, meu f aqui não é um f de x e y, ele só é um f de y. Então, eu vou preocupar só em fazer essa parte aqui do y, correto? Então, no meu K2, eu vou escrever essa mesma função que eu tinha aqui, 20 menos 10 vezes o i, só que no lugar do i, eu não vou usar mais só o i, eu vou usar essa expressão ali. Então, esse aqui vai ser igual a 20 mais... não, menos, né? 10 vezes. Aí, agora, no lugar do i, eu preciso fazer essa conta aqui, que é o meu y, ou i, mais o K1 vezes o ΔX. Bom, o ΔX eu posso obter fazendo a diferença entre essas duas linhas, essa menos essa, né? Dividido por 2. Então, esse aqui seria o meu K2, ok? Ele vale menos 980. Agora eu não sei se colocar isso aqui agora vai ser uma boa ideia. Eu vou colocar isso aqui em segundos, tá? 0,0 mais 0,01. Não tem problema que depois na de plotar a gente ajusta a escala, tá? Por isso que eu tô achando ainda, já tem um valor mais interessante. Oi? Nessa fórmula do K2, clica nela para mim, por favor. Uhum. Ali é só a célula C2 que está multiplicando esse que está entre parênteses? Sim, é só o K2. Não é a K1, soma, né? não, que está multiplicando uma Não, outra, não, né? é só essa daqui que está multiplicando. Ah, tá. Beleza. Okay? Meu K3. O meu K3, de novo, né? O meu F nesse problema só é um F de Y, então vai me interessar só esse aqui. O meu K3, eu vou avaliar Y, deixa eu colocar aqui grande, né? Eu vou avaliar o Y mais K2 vezes ΔX sobre 2, né? Então, de forma similar ao que eu fiz aqui, né? Eu vou fazer 20 menos 10 vezes, no lugar do meu I ou do meu X, né? Eu vou usar aquela expressão, que é o próprio Y, ou o I, mais o K2 agora, vezes o ΔX, então abre e fecha um parênteses, o meu ΔX é esse valor, menos este, dividido por 2. Então, esse seria o meu valor aí do K3. E o meu K4 eu vou avaliar... Professor, Oi. Explica o K3 de novo, por favor. Claro. Que eu me perdi. No K3, eu vou usar essa expressão aqui para fazer meu K3. Nós estamos trabalhando com, em vez de x, t, em vez de y, i. Só que a minha função, minha derivada, né, que é o meu f de x, só é função da corrente, que é o 20 menos 10i. Então, eu posso ignorar essa parte aqui do x, que seria meu tempo, né, e avaliar somente nesse termo. No lugar do meu i, que eu avaliei aqui no meu K1, eu vou usar essa expressão, que é o y mais K2 ΔX sobre 2. Ou, nas variáveis que nós estamos usando nesse problema, i mais K2 vezes ΔT sobre 2. Entendeu, Isadora? Entendi. É isso que eu fiz, ó. O I é o G2, está aqui em laranjinha. O K2 é esse aqui, que está multiplicando ΔX. ΔX, ou ΔT, né? É esse menos esse, essa diferença aqui entre o azul e o vermelho, dividido por 2. O 2 está aqui. E por último, o meu K4, eu vou avaliar então, se a gente considerar aqui só o termo de Y, né? O Y mais K3 vezes ΔX, ou, no nosso problema, I vezes K3 vezes ΔT. Então, e eu tenho que avaliar o F. Então, é 20 menos 10 vezes, no lugar do I, agora eu vou fazer I mais
K3 vezes delta T. Delta T eu posso escrever que é este menos este. Ok? Fecho aqui. Deixa eu só confirmar se está todos corretos. Me parece que está tudo correto. E agora eu posso escrever aqui, nessa próxima linha aqui, essa primeira equação aqui do método, que é o y na próxima iteração, i mais 1 seria aqui a nossa próxima iteração, ou a minha corrente na minha próxima iteração, é a corrente do instante anterior, mais 1 sobre 6, essa soma aqui de k's, vezes delta t. Né? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Então, ficamos com, o y na interação anterior, então é esse, mais 1 dividido por 6, vezes, aí é o K1, mais 2 vezes K2, mais 2 vezes K3, mais K4. Fecho, vezes meu ΔT. ΔT nós estamos fazendo neste problema, este menos este, correto? Então, esse seria aqui meu próximo valor. Bom, na próxima iteração, como é que eu vou avaliar os casos? Do mesmo jeito, só que eu vou usar o valor desta linha. Então, eu posso só copiar isso aqui para baixo e copiar isso aqui para baixo. Então, já tenho aqui os meus valores das minhas primeiras aí, 12 iterações. Mas eu tenho que avaliar 500 milissegundos, né? Então, eu vou copiar isso aqui até a linha 51, uma vez que a primeira linha aqui, ela é o meu cabeçalho ali da tabela, né? Vou copiar isso aqui até a linha 51. Então, aqui a gente tem aí o nosso resultado aí, nesse termo aqui da corrente, ok? Que seria esse valor aqui, ok? Professor, o IN repetiu, é normal? Repetiu vários 12? Não, aí ficou ruim aqui, né? Obrigado, Ailton. Deixa eu pegar mais células aqui. Na hora que escrever aqui uma fórmula assim, que essa daqui é a linha anterior mais 1. Eu vou copiar também embaixo. Bom, nós já podemos, quem é da elétrica aí, né, já vai conseguir ver, nós já podemos ter uma ideia que esse resultado final aqui é um resultado coerente. Por quê? Bom, o pessoal da elétrica sabe o seguinte, né? Imagina que a gente fechou essa corrente, essa chave aqui, e esperou um tempo suficiente, né? Em corrente contínua, um indutor, ele é como se fosse um curto, né? Então, ele não vai apresentar nenhuma resistência depois que a gente atingiu o regime estacionário, né? Eu vou ter apenas o resistor. Então, se eu pegar 10 volts dividido por 5 ohms, né? Ou seja, depois que a gente passar a parte do transiente aqui, essa corrente tem que estabilizar em 10 dividido por 5, que é 2 amperes, né? Então, do ponto de vista de resultado final, a gente já tem ali algo coerente, né? Porque o nosso resultado ali, depois de um intervalo de tempo grande, né, está chegando próximo de 2, que é o valor que a gente quer, né? Mas nós queremos também confrontar isso aqui quanto aos dados, ao teórico, né? Eu vou fazer um negocinho aqui só para ficar mais fácil, né? Essas linhas aqui, elas são mais auxiliares. Vocês entenderam já como é que eu implementei elas? Então, eu vou... deixa eu ver se eu fizer assim, fica bom. Agrupar as linhas. Não. Eu vou agrupar esses casos aqui, que eu consigo esconder eles. Então, fica... uma planilha mais enxuta, tá? Então, Professor, oi. antes de você fazer isso, por favor, me explica o K2 de novo, que eu pensei que tinha pegado e perdi aqui. Tá bom, vamos voltar lá no K2, ok? Tá, espera só um segundo, Ailton. Deixa eu ver, acho que assim eu vou explicar melhor. O K2. Aqui. Espera aí. Apresentar a tela.
Então, Ailton, vamos imaginar o seguinte, né? O que é o nosso f, né? F é a derivada. Para a gente escrever, usar esses métodos, nós vamos sempre escrever o nosso problema no seguinte formato, né? Nós vamos escrever dessa forma, que a derivada de uma determinada variável, né, dy, dx, é um f de x e y. Né? Então, esse é o tipo de problema que a gente vai resolver e nós vamos colocar sempre ele nesse formato. Né? Qual que é o formato do problema que a gente encontrou na aula de hoje? Né? O formato é o seguinte. Nós temos... Deixa eu só mover isso aqui para cá um pouquinho. Para cá um pouquinho. Dy dt é igual a 20 menos 10. Ok? Bom, então essa é a minha função, meu f, que eu preciso resolver na aula de hoje. Né? Ok? Nessa primeira função aqui, é só implementar essa função aqui. Inclusive, ela não então, meu K1, né? Vou escrever aqui, K1, ele vai ser... a minha função, ela não é função... no meu problema, eu tenho tempo no lugar de x e i no lugar do y, né? Então, meu K1 só vai ser a função, se a gente examinar esse lado direito dessa equação, do meu y, ou do meu i, né? Então, ele não vai ter o termo x, né? Então, meu K1 vai ser 20 menos 10 i de i, né? Ou seja, o i da interação anterior. Okay? O meu K2, eu vou fazer algo similar, só que no lugar do meu ii, ou meu yi, eu vou substituir este termo aqui. Então, meu K2 fica 20 menos 10, aí no lugar do i, eu vou abrir aqui um parêntese, né? Eu vou colocar esse termo, que é o i de i mais K1 delta t. Ver se eu consigo consertar esse delta aqui. Delta t sobre 2. Né? Então, esse é o meu K2. Okay? Eu só preciso agora, no lugar do i, no lugar do delta t e no lugar do K1, colocar as células respectivas lá na minha planilha. Agora, entendeu, Ailton? Agora sim. E aí, o K3, né, mesma coisa, né? 20 menos 10, só que em vez de ser o K1, é o K2. E assim sucessivamente, né? Então, essa é a ideia aí. Minha dúvida era só esse i de i, entendeu? Entendeu, né? Agora você entendeu? Uhum. Deixa eu só voltar aqui. Então, temos aqui a nossa planilha, tá? Quando eu implemento o método de Roger-Cooper no Excel, tá? Eu gosto de ocultar essas linhas dos Ks aqui, porque elas são auxiliares, tá? Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil da gente fazer. Então, você tem um comando que é agrupar linhas ou agrupar colunas, tá? Então, isso permite eu apertar o mais e esconder essas colunas aí que eu não quero, né? Ou eu posso também ocultá-las, tá? Tem um botão aí de ocultar, posso ocultar essas colunas. Eu prefiro agrupar, que fica esse maisinho aqui, fica mais fácil. Então, isso deixa a nossa planilha enxuta. Nessa linha aqui, eu vou, então, colocar o meu I teórico, tá? Que também está em ampere. Ampere, esse aqui eu vou colocar aqui entre... que é o teórico, né? Ou analítico, né? Que o problema já me deu. Que eu resolvi lá usando a transformada de Laplace. Quem gosta aí de equações diferenciais pode brincar de resolver essa equação aqui e demonstrar que ela pode ser escrita nesse valor, né? Inclusive, aquele resultado que a gente encontrou aqui, nós podemos analisar ele também, né? Quando t tende para infinito, né? Quando t tender para infinito, esse número aqui, o e, como aqui o expoente está negativo, né? Vai tender para zero, né? Então,
minha corrente tende para 2 amperes. Eu vou escrever essa equação aqui, então, o teórico é 2 vezes, abre parêntese, 1 menos a exponencial, né, que é assim que a gente faz o E elevado no Excel, menos 10 vezes o tempo, que é esse valor aqui. Então, fecho. Então, no instante zero, a corrente é zero, né? Então, isso aí já vem da definição, eu posso copiar para cá, né? Está tudo certo aqui. Tá. Não, eu peguei interação, né? Comi mosca aqui. É 10 vezes o tempo, né? O tempo é, na verdade, o B2. Então, temos aqui os nossos 2 resultados. Eu posso calcular aqui o erro, né? Qual que é o erro? O erro a gente pode calcular da seguinte maneira. É o valor. Para a primeira célula eu não vou calcular, né? Porque não tem erro. Professor, Isso é um dado de entrada. Oi? tem como o senhor repetir o teórico? Sim, claro. O teórico, ele já me deu o problema. É essa equação, tá? Então, 2 vezes, aparente, 1 menos, E elevado a 10 vezes T. Então, essa equação que eu coloquei, 2 vezes E elevado a alguma coisa no Excel, no Python, né, nos programas normalmente é escrito através da função exponencial. Então, E elevado a alguma coisa exponencial. Exponencial de 10T. Então, meu T está na linha, na coluna B, né? Então, 10 vezes B3 para essa linha. E assim sucessivamente. Ok? Ok, obrigada. Mais alguém falou? Escutei uma voz bem baixinha. Eu Raíssa? falei obrigada. Não, acho que era uma outra. Não sei se alguém está perto de você aí, mas escutei uma voz do professor. Tudo bem. O erro é o valor calculado, né, pelo negócio, menos o valor de referência, o valor certo que eu tenho, dividido pelo valor certo. Isso aqui seria o erro em percentual, né? Vamos colocar isso aqui na forma de percentual. Vou colocar aqui 3 casas, tá? 0. Vou correr isso aqui para baixo. Então, vocês podem ver aqui que o erro tem um erro, mas ele está menor aí. Vou colocar um de casas para a gente conseguir ver alguma coisa. Então, o erro está lá na 5ª casa decimal. Se a gente usar o método de Ruger-Kutta de 4ª ordem, tá? A gente poderia colocar o método de Euler aqui, só para a gente fazer uma comparação, né? O método de Euler é fácil da gente fazer. Em vez de eu usar, se a gente comparar o método de Euler com o Ruger-Kutta de 4ª ordem, em vez de eu ter 1/6, K1, K2, K3, K4, eu vou ter só meu f de x, que é o K1, né? Então, se eu tirar todo mundo e colocar o K1 no lugar aqui, tirar todo esse termo aqui e colocar o K1, eu volto lá para o método de Euler, tá? Então, eu vou fazer isso. Depois eu dou Ctrl Z, tá? Meu K1 está no C2? Então, eu vou usar só... Seria o método de Ruger-Kutta de 1ª ordem. Então, esse é o C2. Vou colar até o final. Então, vocês podem ver que o método de Euler, o método de Ruger-Kutta de 1ª ordem, para o mesmo passo de tempo, né, para o mesmo ΔT, o erro chega a 5%, né, é o nosso erro máximo. Quando a gente implementa Ruger-Kutta de 4ª ordem, nosso erro está ali na 5ª casa decimal, depois da vírgula, né, em percentual, né? Então, assim, ele é muito bom, funciona muito bem. Claro, né, se eu usar um passo de tempo aqui muito ruim, né, ele vai dar um erro maior, mas no mesmo passo de tempo, vocês podem perceber que o erro cai drasticamente se comparado aí com o de 1ª ordem ou com o método de Euler.
Professor, Professor, Oi. e esse sinal negativo aí? E Quer esse dizer que- sinal negativo? É porque esse valor aqui, o numérico, ele é um pouquinho menor do que esse, por isso está negativo. Normalmente a gente trabalha com erro absoluto, né? Então eu poderia colocar aqui um ABS. Estou interessado não no valor, se ele é positivo ou negativo, né? Mas quanto de erro, né? Então, normalmente a gente trabalha com esse erro aqui, então esse seria, eu elimino o negativo. O negativo quer dizer que o valor numérico é um pouco abaixo do teórico, ou seja, ele está subestimando o resultado, né? Se fosse positivo, seria que ele estava superestimando o resultado. Entendeu? Esse foi Entendi. o Gustavo, né? Perguntou. Isso. Alguma dúvida? Fala. Eu acho que o Ailton ia perguntar alguma coisa. agora, você não na coluna G qual forma que você usou, mas na hora que você colocou ali, deu para ver. Tá. Vou compartilhar com vocês, então, essa planilhinha, tá? Se vocês querem fazer download no formato Excel, pode fazer, tá? Isso não é fácil, não, né? Não, não é não. Nossa senhora, quase batendo na minha cara aqui. Mas é assim, o Ailton, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo, né? Eu quero que quem discordar comigo, por favor, abra o microfone e discorde. Resolver isto usando o método numérico, essa equação diferencial aqui, usando o método numérico, é mais fácil do que resolver analiticamente. Isso eu tenho certeza. Porque, numericamente, nós estamos fazendo só quantia de mais vezes, parênteses, fecha parênteses. Resolver isso aqui analiticamente dá um trabalhinho chato, viu? Ok. Eu já mandei no chat, não, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Fica mais fácil. Professor, o senhor vai postar para a gente essa tabela? Já acabei de postar. Tá aí no link. Deixa eu ver se eu coloquei qualquer pessoa com link aqui. Qualquer pessoa com link. Se alguém está assistindo essa aula aí pela gravação, tá? Os links vão estar lá no YouLife, tá? Então, vocês podem pegar o link por lá, tá? Acho que, se eu não me engano, quando está pela gravação, vocês não têm acesso ao chat, então fica difícil de... Vocês não vão precisar copiar esse link aqui, tem vários caracteres, tá? Vamos fazer o nosso intervalo, nós estamos aproximando aqui das 8 horas, né? Antes de começar o nosso intervalo, eu vou passar a lista de presença, porque no intervalo vocês podem preenchê-la. IBH, análise e simulação de processos, lista de presença, enviar, link, copiar. Bom, postei aqui no chat. Então, os dois últimos links aí do chat. O último é a lista de presença e o penúltimo é o link aí da planilha que a gente acabou de fazer com o método de Ruger-Cooper, tá? Depois, no intervalo, a gente vai fazer, então, outro exemplo, só que agora a gente vai fazer no Python, tá? E aí tem uma atividade aí para vocês fazerem. Quem quiser aí já ir pensando nessa atividade, pode olhar no slide aí, no último slide que eu mandei para vocês mais cedo aí no chat, já tem aí o roteiro da atividade para vocês fazerem, tá? Oi. Não é só matéria do não, mas talvez você tenha acesso a sistema da faculdade, para saber quem que vai fazer a prova global, já saiu para saber? Ô, Jean, eu tenho quase certeza que, como você está fazendo o C, você não vai fazer prova global. Com certeza. Mas eu vou confirmar isso com você, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Mas acho que quem está fazendo o C, pode ser que você está fazendo, por exemplo, essa o C e outras disciplinas lá do legado, do currículo antigo, né? Então, nesse caso, você não faz global, tá? Mas eu vou confirmar aqui, depois do intervalo você me pergunta de novo, eu te respondo. Ok? Então, gente, intervalinho, 8 horas, nosso intervalo é de 20 minutos, então 8h20, eu volto aí para a gente fazer o próximo exemplo.
Vamos lá, gente. Nosso exemplo 2, ele é o mesmo exemplo 2 da aula passada, nós vamos só trocar o método, né? Então, aqui eu não estou muito preocupado com nesse segundo exemplo aqui, com nenhum problema físico, nenhum problema específico da engenharia, né? Mas eu estou preocupado em resolver essa equação diferencial ordinária, né? Onde y varia em função de x, cuja derivada de y dx é menos 2x3, 12x ao quadrado, 20x mais 8,5, né? Nós podemos, não sabemos resolver essa equação, né? Se eu integrar os dois lados, né? A integral da derivada é a própria função, e aqui integrar cada um desses termos é muito fácil, né? Todos eles são potências, né, de x, então fica bem tranquilo da gente fazer. Esse aqui, por exemplo, vira um x4 sobre 4, esse aqui, integral de x2 é x3 sobre 3, e é só cortar o 3 com 12 dá 4x3, né, sucessivamente, né. Mas na aula passada a gente fez essa integração, então é só a gente resolver ali usando o método de Roger-Cooper. Para esse exemplo 2, eu vou usar então o Python, tá? Então foi lá nesse site que eu já mostrei para vocês ali e tal, que tem o método, tá? Então peguei já o código lá do Python, coloquei aqui neste Colab, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Para qualquer pessoa com link. Zoom. Cadê o chat, hein? Chat. Aqui. Para todo mundo. Vou mandar, então, este colar. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o problema, tá? Já está pronto, é um problema pronto, nós vamos a partir desse problema ponto, para evitar a gente ficar digitando muita coisa, errar alguma aplicação, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos partir, então, de um problema pronto. Então, nessa página, né, quem quiser, por exemplo, eu tenho familiaridade, trabalho lá no meu serviço lá com C. Então, vou aprender a resolver com C, pode fazer com C aí também. Não tem problema não, tá? Qualquer uma dessas linguagens aí. Interessante que as linguagens têm nome de letras, né? C, D, F, R. Curioso. Então, ele está resolvendo essa função, né, que a derivada é t vezes raiz de t, com as seguintes condições, né? T0, de 0 a 0, e y de 0 a 0, né? É 1, né? De 0 é 1. Bom, vamos então entender o que ele fez aqui. Então, ele criou uma função, que é ele criou uma função chamada RK4, que é a função que vai fazer o nosso Roger-Cooper de quarta ordem. Ele precisa passar para essa função o f, o x0, o y0, o x1 e o n, tá? Então, aqui ele não está vendo, ele não vai passar o ΔX, ele vai passar o x0 e o x1, e ele vai calcular o ΔX em algum lugar. Esse ΔX aqui, ó, é calculado, é o H, em vez de ΔX, ele vai trabalhar com H, né? Nós vimos ali na nossa imagem que alguns livros vão chamar de H ou ΔX. E aí, esse x1 aqui é o x final. Então, se eu quero, por exemplo, calcular de 0 até 10, eu vou colocar 0 aqui e 10 aqui. E aqui eu vou colocar o número de divisões que eu preciso. Então, o meu H, meu ΔX, ele calcula dessa forma. Aqui não precisa mudar nada, tá? Essa função aqui de Roger-Cooper de quarta ordem funciona para qualquer problema. E ele criou uma função f, tá vendo lá? Que é o que ele passou como primeiro parâmetro. Essa função é exatamente o que ele explicou lá, que é o t vezes raiz de y. Então, essa função aqui, ó, t vezes raiz de y, está exatamente aqui, ele definiu esse f de x. Se eu quiser resolver outra função qualquer, basta eu mudar essa função. Em vez de passar essa função aqui, eu vou passar uma função que eu achar melhor, né? E aí,
como ele usou essa função sqrt, que é o inglês para square root, ou raiz quadrada, né? Então ele importou lá no pacote de matemática essa função da raiz quadrada. E aqui para frente, o que ele vai fazer? Ele só vai imprimir os resultados. Quais resultados? O valor de x para o método de Ruger-Kutta, o valor de y para o método de Ruger-Kutta e o y teórico, que ele encontrou analiticamente e está calculando aqui nesse ponto. Essa série de comandos aqui é só para formatar o resultado, de tal forma o resultado ficar com o número de casas decimais adequados. Essa primeira coluna vai ficar com uma casa, a segunda vai ficar com 2 casas, e a terceira vai ficar no formato de exponencial, tá? Então, na verdade, ele calculou o erro, tá? Esse terceiro resultado aqui é o erro, que é o y menos resultado teórico, que é essa expressão. Sim, ó, 1 sobre 16, T2, 4 elevado a 2. Então, foi essa expressão aqui, a teórica, que fez a diferença. Esse erro aqui é o erro, não é o erro absoluto, não, é o relativo, aliás. Né? Ele não dividiu pelo próprio valor do y, só calculou o valor de y. Estranho, né? Ele fez o x ao quadrado, o t ao quadrado, ele fez x vezes x. Não é nada de elevado isso todo aqui, aí ele usou o elevado. Então, esse problema aqui a gente pode usar para a gente pode adaptar ele para a gente resolver o nosso problema, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é mudar minha função. Essa daqui é a função, a minha derivada, né, representa a minha equação diferencial. Qual que eu quero resolver? Eu quero resolver esta daqui. Então, eu preciso colocar esses parâmetros ali. Eu vou destacar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu colocar aqui, vai aparecer. Vou fechar isso aqui. Vou jogar para cá. Bom, essa aqui é a função que eu preciso colocar ali. Então, é menos 2 vezes x elevado ao cubo, elevado no pai ter 2 asteriscos, né? Mas, vocês estão me escutando? Ninguém perguntou nada até agora? Depois do intervalo. Estou sem saber nem o que perguntar, porque eu não sei. Não, 2. Totalmente bugado aqui. 3. Tá. Então, eu coloquei aqui no lugar do meu f de x, né, que é a minha derivada, do problema dele, eu coloquei a minha função. Okay. Bom, aqui ele fala que a condição inicial é 0 e y é igual a 0, né? Na aula passada, se eu não me engano, não foi essa função que a gente fez, não, né? Foi? Não lembro. Eu acho que foi. Eu acho que o exercício que ficou para entregar já é uma função diferente. É verdade. Esse gráfico eu fiz no Python. Então, eu acho que é essa função aqui. Então, eu vou pedir para ele calcular para mim de 0 até 4. Tá vendo? Acho que o enunciado fala isso. Fala, tá? De 0 a... Perdão. Desculpa, tá? O enunciado fala aqui. Pediu para mim avaliar numericamente de 0 até 4, tá? Com passo de 0 a 5. No problema lá, eu preciso passar o x0, o x inicial, o x final. Eu preciso passar também o passo, só que lá ele faz o passo sozinho. Então, eu preciso passar o número de pontos que ele vai fazer daqui a aqui. Então, de 0 a 4, com um intervalo de meio, eu vou ter 8 intervalos, né? Então, eu vou passar para ele lá o número 8, tá? Então, voltando lá no nosso Python. Nessa função, eu vou passar meu f de x. O primeiro parâmetro aqui é o x0. O meu parâmetro também é 0. Depois é o meu y0, que também é 1. Né? Então, esses dois parâmetros aqui não vão mudar. Meu x0 é 0, meu y0 é 0, é 1. Então, mantém a mesma coisa. Depois, aí, número de divisões. Aliás, esse aqui é o y, seria o x final, né? O x final eu só vou até 4. E quantas divisões eu vou fazer? Eu vou fazer 8, né? A gente falou. Então,
esse aqui deve dar os mesmos resultados que a gente encontrou na aula passada, tá? Para este passo de tempo. Deixa eu dar um play aqui, vamos ver os resultados. Vai, tá errado isso aqui. Ô, professor, Oi. a linha 16 para cima é o quê? Um exemplo? O exemplo, aquelas 5 colunas que a gente fez aqui no Excel, Excel. que é o método de Ruger-Kutta, ou seja, a implementação dessas 5 equações aqui, ó, isso foi feita neste programinha que está aqui. Tá vendo? Então, isso está aqui. Isso eu não preciso mexer, né? Vale para qualquer função f, eu posso usar o mesmo método. Entendeu, Raíssa? Beleza. Entendi. Entendi, vamos lá. Obrigada. Tem alguma coisa errada aqui. 8 divisões? Por que não previu só 2 primeiras? Número de x. Professor, Oi. se eu fizesse essa atividade no Excel também, eu conseguiria chegar nos resultados também, né? Claro, pode fazer do tanto É fácil. porque eu Acho que tenho se for mais mais, fácil. eu tenho mais habilidade, vamos dizer assim, com Excel. No Excel, né? Perfeito. O Colab me deixa muito, tipo, o que tá acontecendo? Colab, em geral, o Python, né? Aham. Sem problema. Deixa eu tirar esse aqui. E deixa eu tirar esse aqui. Ver se agora funciona. Eu vou imprimir x e y. Não. Tananã, tananã. Tá. Eu acho que ele... esse zip aqui é um comando para ele não imprimir todos. No exemplo anterior, tinha 100 pontos. Ele pediu para fazer uma redução, tá? De 1 para 10, se eu não me engano. Eu vou mudar, vou colocar aqui. Vou fazer aqui. Na aula passada, acho que eu fiz um problema de que eu imprimia, né? Deixa eu abrir aqui. Cadê o eu? Esse comando de imprimir que ele usou aqui está muito complexo para mim. Eu não gostaria, não. Na aula passada eu não imprimi, né? Eu fiz só um... não, fiz sim. Acho que esse aqui, ó. Só que aí eu não preciso dessa parte aqui, que isso aqui é o método de Euler, né? Vou só imprimir os resultados. Aí eu vou imprimir o valor de x, na lista, valor de x, eu vou imprimir o enésimo valor, deixa eu aqui ver x. E a mesma coisa aqui para o valor de y, eu vou imprimir aí o enésimo valor. Aqui eu acho que deve ter os resultados. Não gostou também. Tá. Range, comprimento da lista. Eu vou percorrer a lista imprimindo os valores aí da minha lista. Ok, então esses são os valores que eu tenho. Na aula passada, eu imprimi o valor teórico? Não. Acho que eu fiz um gráfico, né? No exemplo 2b, eu plotei esse gráfico aqui, com os resultados aí. Onde eu criei uma lista, né? Eu vou pegar esse resultado aqui. Colocar no lugar. Então, isso aqui vai gerar... Disso, Ah, o senhor podia explicar de novo a Claro. linha 21, 22, 23?
Eu Tá tô bom. confuso ainda. Perdão. Tem razão, estou correndo demais. Bom, então, o que ele fazia? Na linha 21, ele definiu aqui a função do método Ruger-Kutta, depois ele definiu a função f de x e y, que é a derivada da equação diferencial que ele precisa resolver, ok? Essa linha aqui ele só vai chamar o método de Ruger-Kutta com os parâmetros, indicando qual que é o nome da função. Por exemplo, se fosse o exemplo 1, eu podia chamar essa função aqui de corrente, por exemplo. E aí, em vez de passar o f aqui, eu passaria o nome da função, corrente, né? Então, pode ser um nome qualquer, tá? Mas eu acho que f tá bom. Eu vou deixar o f. E os parâmetros? O x inicial, o x final, aliás, o x inicial, o y inicial, o x final e o número de pontos que ele vai fazer entre 0 e 4. O nosso problema, para a gente chegar no mesmo resultado da semana passada, tá vendo? Eu preciso, então, de 8 pontos. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho 0, meio, 1, 1,5, taranã, e aqui eu tenho os mesmos resultados com o método de Ruger-Kutta. Ok? Ô, William, Então, mas como que você definiu esses pontos? aqui dentro ele faz esse cálculo. Ele pega assim, ó, se o inicial, se o final é 4 e o inicial é 0, isso dividido por 8 vai dar um ΔX, que ele está chamando de H aqui, de 0,5, entendeu? Ele está calculando isso aqui dentro. Ah, entendi. E essa função eu estou pegando do jeito que aquele site lá me forneceu, tá? Eu não mexi nela não, só vou usar ela. Então, a única coisa que eu preciso mudar é essa função, que define a equação diferencial que eu vou resolver, e os parâmetros, o x inicial, o y inicial, o x final e o número de divisões que eu vou fazer neste ponto, ok? Aí ele estava com um comando aqui para imprimir os resultados, só que o comando era mais complexo porque ele tinha 100 pontos, só que ele queria imprimir menos, então ele fez um comando aqui que, vamos dizer assim, não imprimia todas as linhas, né? Então, na hora que eu troquei aqui para os meus dados, ele imprimiu uma linha só. Então, aqui eu estou imprimindo todas. Esse aqui seria o comando para mim imprimir esse resultado, tá? Nós podemos avaliar aqui, comparar nosso resultado com o resultado teórico. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Tá, o X teórico aqui, vamos ver se tem valores nele. Da aula passada. Tem que rodar ele aqui. Só para a gente encerrar esse segundo exemplo aqui. Então tá. Aqui eu tenho o Y teórico, tá? Tem uma série de valores aqui que é o meu Y teórico. Só que ele está dividido de forma diferente aqui. Vou colocar aqui 5 números. Um minuto. Então, no ponto inicial aqui são as condições que eu dei. Então, ele vai sempre acertar. O meu X teórico, aqui, ó, no segundo ponto, que seria quando eu tenho... aqui eu tenho 9 itens. Aqui eu tenho 9 itens. O meu X está de 0, teórico, né? Está de 0, 0,5, 1, ok. Então, o segundo valor que eu tenho aqui dessa função seria 1. Tá vendo? No método de Euler, para essa quantidade de passos, eu encontrei, cadê? Aqui em cima, para o meio, eu encontrei 5,25. O valor teórico seria 1, né? 1. Estranho. 3,2. Tá, vou pegar o valor de 1 aqui, que eu acho que é mais legal. Então, o terceiro valor aqui da lista é quando eu tenho x igual a 1. Né? O resultado teórico seria 3,21. No método de Ruger-Kutta de quarta ordem, encontrei 3. Então, tem um certo erro, mas está mais próximo. No método de Euler, eu encontrei 5,87. Então, para a mesma quantidade de pontos aqui, assim como a gente viu no exemplo anterior, né? Nós podemos ver que o método de Ruger-Kutta ele é mais próximo aí que o método de Euler, ou o método de Ruger-Kutta de primeira ordem é pior do que o método de Ruger de quarta ordem.
Mas se eu plotar esses dois gráficos, ainda não está bom, né? Isso quer dizer que, independente do método, ele pode ser o mais elaborado que for. Se eu tiver um espaçamento, né? um passo muito grosseiro, né? Certamente eu vou ter resultados aí errôneos, né? Nós temos sempre que procurar aí encontrar um delta x, ou um delta t, ou um delta qualquer for a variável que nos dá um resultado mais próximo, tá?